E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de análise combinatória. Nessa aula eu trouxe alguns exercícios para poder relembrar aí o conceito de arranjo e de combinação. Vem comigo aqui, ó. Nesse primeiro exercício nós temos o seguinte: para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente da Câmara Federal, candidataram-se 10 deputados federais. De quantas maneiras distintas a escolha poderá ser feita? Pessoal, olha só. Eu tenho 10 deputados, tá, que irão concorrer para cargo de presidente e vice. Perceba que o grupo que vai ser escolhido, ele é formado por dois elementos, presidente e vice. Não é somente presidente, nem somente vice. Então já percebe aí o conectivo I, né? Uma primeira tomada de decisão, que é a escolha do presidente, e uma segunda tomada de decisão, que é a escolha do vice. Então eu vou ter tantas opções para presidente e tantas opções para vice, e é assim a maneira mais rápida de resolver esse problema. Então, como que a gente faria? A gente coloca aqui, ó, presidente e vice. Para o cargo de presidente, eu tenho aqui 10 opções de escolha, pois tenho 10 deputados lá para escolher. Uma vez escolhido um deputado para ser presidente desses 10 aqui, me restarão 9 opções de deputados para ser vice. Tudo bem? Como a ideia aqui é escolher um presidente e um vice, tá? Então o conectivo é o I, o princípio é multiplicativo. Então já resolve o problema. Ou seja, eu tenho 90 maneiras distintas para escolher aí esse grupo de presidente e vice, certo? Agora eu quero que tu interprete comigo da seguinte forma. Eu quero te fazer pensar um pouco, tá? Eu tenho 10 deputados. Então eu vou chamar o primeiro de D1, o segundo de D2 e por aí vai até chegar ao 10, tá? D5, D6, D7, D9 e D10. Agora, né, eu listei os deputados e eu quero que tu interprete da seguinte forma. Eu tenho que escolher, tá, 2 deputados desses 10. Então eu tenho que escolher um grupo com 2 pessoas. Eu vou imaginar que eu escolho esse primeiro grupo aqui, o D1 e o D2. Se o D1 for presidente e o D2 for vice, já é uma escolha para eu contar, tudo bem? Se o D2 for presidente e o D1 for vice, já é outra contagem. Então eu quero que você perceba que a ordem desses elementos aqui, deste conjunto de 2 elementos, essa ordem de escolha, ela importa na minha contagem, tudo bem? Imagine então que eu escolho o elemento D5 e D6. Se D5 for o presidente e D6 for vice, é uma coisa. Agora, se D6 for presidente e D5 for vice, já é outra coisa, já é outra contagem. Então, ao escolher um grupo de 2 elementos desses 10, a ordem desses elementos, desses 2 elementos, ela importa, pessoal. Quando a ordem na minha contagem importa, eu estou falando de arranjo, tá certo? E a pergunta aqui é: quantos arranjos eu posso fazer? Tá bom? Quantos arranjos eu posso fazer escolhendo 2 pessoas de 10? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Coloca um A de arranjo, tá? Qual o total de pessoas? 10. Então eu tenho 10 pessoas e vou escolher 2 a 2. Então, ó, 10 é o total, escolhendo 2 a 2. Aí você vai colocar da seguinte forma: 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial. E aí é só resolver, pessoal. Simplificação. 10 fatorial dividido por 8 fatorial. E isso aí é a mesma coisa que 10 vezes 9 vezes 8 fatorial dividido por 8 fatorial. E aí a gente simplifica 8 com 8, fica 10 vezes 9, que vai dar 90, que era um resultado que eu já conhecia, não é? Só que agora eu tentei fazer de uma outra forma para você entender o que é um arranjo. Então eu tenho 10 pessoas, estou escolhendo 2 a 2. Toda vez que eu escolho 2 delas, eu estou fazendo uma contagem. As 2 que eu escolhi,
A ordem importa sim ou não? Se importar, eu estou falando de um arranjo. E se não importar, mais para frente a gente vai saber. Vem comigo agora para essa segunda situação aqui, ó. Nessa situação nós temos o seguinte: 6 pessoas devem sentar-se em 8 poltronas de uma fileira de um cinema. Calcule de quantas maneiras podem sentar-se nas 8 poltronas. A ideia aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou fazer 8 poltronas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui a bolinha, cada bolinha é uma poltrona, tá? Eu tenho um grupo de 6 pessoas. Então você vai ter que imaginar comigo 6 pessoas sentando aqui em bolinhas aleatórias, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, só um exemplo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digamos que aqui, ó, já é um grupo que eu vou contar. Já é uma posição que essas pessoas podem sentar que eu vou contar. Essa aqui. Lógico que elas vão poder ficar trocando aqui, né? Cada forma que essas pessoas sentarem aqui eu vou estar contando. Uma pergunta que eu faço: esse grupo que eu circulei aqui de 6 poltronas, onde as pessoas vão sentar, se elas trocarem a ordem delas aqui, isso vai importar sim ou não na minha contagem? Vai sim. Então, se a pessoa que está nessa poltrona passar para essa aqui, e essa que está nessa poltrona vier para dela aqui, ó, já vai ser uma outra contagem de uma outra, já é uma outra forma de sentar. Então, pessoal, perceba que os elementos que foram selecionados aqui, ó, a ordem deles importa. Se a ordem importa, eu estou falando de quê? De arranjo. Arranjo. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó, eu estou contando arranjos, tá? Eu tenho um total de quantos elementos? Total de 8 poltronas. E eu estou escolhendo quantos? Eu estou escolhendo de 6 a 6. E aí basta você fazer, ó, 8 fatorial dividido por 8 menos 6 fatorial. Isso vai ser igual a 8 fatorial dividido por 2 fatorial. E aí você vai, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Cancela o 2 fatorial com o 2 fatorial. E a resposta, pessoal, vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Agora eu quero novamente chamar a tua atenção para uma coisa, tá? Eu vou fazer o contrário da questão anterior. Agora eu fiz primeiro o arranjo, mas agora eu quero lembrar para você do princípio multiplicativo. Pessoal, eu vou fazer o seguinte: em vez de eu colocar as pessoas nas poltronas, eu vou escolher as poltronas e colocar nas pessoas. Então veja só, eu tenho 6 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 pessoas. Para a primeira pessoa, quantas opções de poltronas ela tem para escolher? Ora, ela tem o total para escolher, ela tem 8, tá? Quando ela sentar, a outra pessoa que vier vai ter quantas opções para sentar? 7. E a outra? 6. E a outra? 5, 4 e 3. Então, quando eu multiplicar pelo princípio multiplicativo, olha só, pessoal, como é a mesma coisa, olha, tá vendo? É a mesma coisa, tá vendo aqui, ó? E esse resultado aqui, pessoal, vai dar 20.160, ou seja, eu tenho 20.160 maneiras, tá, para sentar essas 6 pessoas nessas 8 poltronas aí, tudo bem? Vamos então agora para o próximo probleminha aqui, pessoal, ó. Bom, nesse problema nós temos o seguinte: um pesquisador científico precisa escolher 3 cobaias. Lembra? O pesquisador vai fazer sua ciência lá e ele precisa de cobaias, né, para fazer seus testes. Então ele vai escolher 3 cobaias, 3, tá? Num grupo de 8. Então eu tenho no total 8 cobaias e ele vai escolher quantas? 3. A pergunta: determine o número de maneiras que ele pode realizar a escolha. Então, pessoal, a ideia aqui é o seguinte: olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 cobaias. Eu tenho 8 cobaias. Cobaia 1, cobaia 2, cobaia 3, 4, 5, 6, 7 e cobaia 8. Beleza? Tenho 8 cobaias. Dessas 8 aqui, o pesquisador vai escolher 3. Então imagine que ele escolhe essas 3 aqui, ó. Ele escolhe a cobaia 1, a 2 e a 3.
Aí, uma pergunta que nós podemos fazer é o seguinte. Bom, se eu olhar para esse grupo de 3 cobaias que ele escolheu e trocar a ordem aqui, vai fazer alguma diferença na escolha dessas cobaias? Então, por exemplo, se ele escolheu a cobaia 1, 2 e 3, aí ele muda de ideia e diz assim, não, eu quero escolher a cobaia 2, 3 e 1. Gente, mudou alguma coisa? Ou ele escolheu o mesmo grupo de cobaias do que ele tinha escolhido primeiramente? Então você percebe que não muda. Não importa a ordem que ele escolha. Se ele escolher a cobaia 2, 3 e 1, ou cobaia 1, 3 e 2, ou cobaia 1, 2 e 3, a ordem aqui não importa, tá? Quando a ordem desse grupo aqui escolhido não importar, nós estaremos falando de uma combinação, tá? Estaremos falando de combinação. E a combinação nós resolvemos da seguinte forma. Combinação, C de combinação, tá? Eu tenho um total de quantos elementos? Eu tenho 8 cobaias e estou escolhendo 3 a 3. E aí a fórmula muda um pouco do arranjo. Você vai colocar 8 fatorial, né? Você vai colocar 3 fatorial e vai multiplicar isso aqui por 8 menos 3 fatorial. Aí vamos resolver para cá. Ó. Fica 8 fatorial dividido por 3 fatorial, 8 menos 3 é 5 fatorial. Aí eu vou desenvolver esse 8 até chegar no 5, né? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, para no 5. 3 fatorial vezes 5 fatorial. Cancela 5 com 5. E esse 6 com esse 3, né? Porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, fica 8 vezes 7, pessoal. Ou seja, eu tenho 56 maneiras, tá, para realizar essa escolha. Então eu tenho 56 maneiras de escolher 3 a 3 as cobaias num grupo de 8 cobaias, tudo bem? A outra interpretação, pessoal, que nós podemos fazer aqui é utilizando o princípio fundamental da contagem, tá bom? É possível que um aluno tente resolver essa questão utilizando o princípio fundamental da contagem, tudo bem? Só que aí o aluno tem que se ligar porque aqui a ordem do grupo que ele está escolhendo não importa, tá certo? Então o aluno ele poderia fazer da seguinte forma, ó. Eu tenho aqui 3 lugares para serem ocupados, porque eu preciso de 3 cobaias, e eu tenho 8 no total. Então para escolher a primeira cobaia eu tenho 8 opções, aí quando eu escolher a primeira, para a segunda cobaia eu vou ter 7 opções, depois que eu escolher a primeira e a segunda, para a terceira cobaia só restaram 6 opções. Aí o aluno multiplica, né? Pelo princípio multiplicativo. Só que aqui tem um problema. Se eu fizer dessa forma, eu estou considerando, tá, que essa ordem aqui vai importar, pessoal. Então, como essa ordem não importa, se o cara escolheu C1, C2 e C3, é a mesma coisa que escolheu C2, C3 e C1, eu tenho que tirar aquela parte que eu estou contando a mais, certo? Qual é a parte que eu estou contando a mais? É a permutação, né, desse número de elementos aqui. Então a ideia é o seguinte, ó, você tem 3, né? Então, para a primeira casa, eu tenho 3 opções. Para a segunda, eu tenho 2 opções. E para a terceira, só vai restar uma. Quando eu multiplicar isso aqui, ó, eu vou ter 6, pessoal. Eu vou ter 6, ou seja, o número de grupos que eu posso fazer com 3 elementos aqui, modificando eles, é 6 grupos. Ou seja, eu estou contando 6 vezes uma coisa que eu devo contar apenas uma. Então, por isso, eu tenho que vir nessa multiplicação aqui e dividir ela por 6. Quando eu divido por 6, ó, cancela 6 com 6, vai sobrar o 8 vezes 7 que eu já tinha encontrado, que é o 56. Então, pessoal, por isso, toda vez que você ouve falar de arranjo, as pessoas dizem, olha, se a ordem dos elementos importar na sua contagem, você vai trabalhar com arranjo. Se a ordem não importar, você vai trabalhar com combinação. Vamos ver aqui mais um tipo de probleminha, tá bom? Olha o que diz nesse probleminha aqui, ó. Seu Manel vai realizar uma viagem e quer escolher 4, ele quer escolher 4 entre 9 camisas, tá bom? 4 entre 9 camisetas. De quantos modos distintos ele pode escolher as camisetas? Então, pessoal, no total, ele tem quantas camisetas? 9. Então, pessoal, o seu Manel, ó, tem 9 camisetas aqui, cada uma aqui sendo representada por C1, C2, C3 até C9, tá bom?
E dessas 9 camisetas, ele vai fazer uma escolha de 4 camisas aí, tá bom? Ele vai fazer uma escolha de 4. Então, eu vou circular aqui uma suposta escolha que ele já tenha feito. Digamos que ele escolheu a C1, C2, C3 e C4. Aí uma pergunta que a gente faz é, gente, se eu trocar a ordem desses elementos aqui, se eu falar primeiro C2, C1, C3, C4, ou C4, C2, C3, C1, se eu trocar a ordem, vai importar na minha contagem de camisetas que eu estou escolhendo? Aí você vai dizer, vai não, tio. Então, se a ordem não importa, eu estou falando de combinação. Combinação. Então, como que a gente faz essa combinação aqui? Você bota, ó, C de combinação, né? Pega o total de elementos, que são 9, e vai escolher de 4 em 4. Então, eu tenho 9 escolhendo de 4 em 4. E aí, pela fórmula, a gente tem o seguinte, né? 9 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 9 menos 4 fatorial. E aí, pessoal, isso aí vai ficar assim, né? Ó, 9 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 9 menos 4, 5 fatorial. Ou seja, eu vou desenvolver o 9 até o 5, né? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, para no 5, dividido por 4 fatorial vezes 5 fatorial. Cancela 5 com 5 aqui, né? E aí você vai resolver essa multiplicação aqui, pessoal, ó, de cima e de baixo, tá bom? Observe que esse 4 fatorial eu posso desenvolver ele, né? Fica assim, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Embaixo, desenvolvendo esse 4 fatorial, fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí eu vou simplificando, ó. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 6. Esse 8 dividido por 4 aqui é 2, né? Então eu tenho 2 vezes 9, que é 18, vezes 7. Isso aqui, pessoal, vai dar 126, tá? Ou seja, o seu Manel, ele tem 126 opções de escolha aí dessas 4 camisetas. Nós podemos sim interpretar da seguinte forma: 4 opções de escolha. Uma primeira tomada de decisão. Eu tenho que escolher uma camiseta. Eu tenho 9 no total. Então eu tenho 9 opções para escolher. Depois de escolhida uma, eu só vou ter 8 opções para eu escolher aqui a segunda. Depois eu só vou ter 7 opções, depois eu só vou ter 6 opções. Só lembrando, pessoal, que aqui eu estou contando a mais. Eu estou contando aqui a mais. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Eu estou contando quanto a mais? Você bota aqui, ó. Eu tenho 4 camisetas, né? Escolhida uma, você vai ter 3. Você vai ter 2. Você vai ter 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, num grupo de 4 camisetas, eu estou contando 24 quando eu faço isso aqui. Então, eu preciso dividir isso aqui por 24, pessoal. Quando eu divido isso aqui por 24, essa multiplicação dividido por 24 vai dar o 126 que a gente encontrou aqui. Então, pessoal, aqui vai ser 126 também, tá certo? Então, nós podemos interpretar de algumas formas diferentes, tá bom? Mas a ideia que eu quero que você lembre é a seguinte, pessoal. Existem 2 fórmulas, tá bom? Existem 2 fórmulas que eu vou escrever aqui para vocês não esquecerem. Só para reforçar, então. Arranjo é sempre que nós estivermos organizando os grupos e que a ordem dos elementos importar na minha contagem. Então, sempre que eu estiver fazendo a contagem dos grupos em que a ordem dos elementos importar, eu estou falando de arranjo. E a fórmula é, você vai colocar A de arranjo, né, de M elementos, escolhendo P a P, onde vai ficar m fatorial dividido por m menos p fatorial. Isso aqui é a fórmula de arranjo. De combinação, é sempre que eu estiver escolhendo um grupo de elementos que a ordem desses elementos não importar na minha contagem. E aí vai ficar a combinação de m elementos escolhendo P a P, e aí a fórmula fica assim, m fatorial dividido por P fatorial, que multiplica m menos P fatorial. Tudo bem? Então aqui eu tenho uma fórmula para arranjo, eu tenho uma fórmula para combinação. Mas eu resolvi as questões também sem as fórmulas. Então é possível você fazer de uma forma ou de outra.
mas é preciso ter atenção para não errar nos detalhes, tudo bem? Nós já estudamos isso aqui em sala de aula, tá certo? Coloquei isso aqui apenas para a gente relembrar a ideia de arranjo e combinação, e aí nas próximas aulas a gente vai estar fazendo questões, tá bom? De arranjo e de combinação. Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.